Lembrando, né, ainda tem exemplares desse livro. Quem quiser adquirir, né, o meu contato estava ali. Esse outro livro aqui, né, quem quiser adquirir, só quem adquirir diretamente comigo, né, o valor reverte integralmente como doação para a ONG Ética Animal. Deixo o meu contato aqui novamente, o WhatsApp e o e-mail. Então, o que vamos ver nessa aula, né? Nessa aula, nós vamos abordar algumas das discussões mais recentes na área de ética animal e na área de ética em geral, né? São discussões assim de ponta, né? Quais são as últimas coisas que vem se discutindo nessa área. Então, a gente vai ver bastante coisa hoje relacionada ao futuro, né? O futuro em longo prazo. Então, primeiro a gente vai ver, novamente, né? Toda aula a gente está dividindo em 5 tópicos, né? Então, nessa aula a gente vai ver quais são os conceitos centrais nesse debate sobre a importância do futuro, quais são os fatores de risco para os riscos S, que é um dos conceitos centrais, talvez o conceito central nesse debate sobre a importância do futuro, que eu já vou explicar logo em seguida. Depois, nós vamos entender o que são estratégias longo-prazistas, que são as estratégias para que o futuro em longo prazo seja, pelo menos, o menos ruim possível, se não o melhor possível. Tem 2 tipos, né? As amplas e as direcionadas. A gente vai entender do que consiste cada uma delas, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Depois a gente vai ver o que é necessário mudar no debate público e nas instituições políticas para que seja possível prevenir sofrimento em larga escala. E, por último, a gente vai ver vários debates sobre estratégias de ativismo, né, em defesa de todos os seres sencientes, e os prós e contras de diversas estratégias, né, como que certas estratégias têm sido defendidas, como que elas têm sido criticadas, e toda essa discussão, vocês vão ver, está bem em aberto ainda, né, não se tem nenhuma posição muito definida por parte da comunidade acadêmica, vamos falar assim. Bom, então vamos começar com os conceitos centrais no debate sobre a importância do futuro, né? Então, vocês vão ver toda vez que vocês pesquisarem sobre a importância do futuro, 2 conceitos centrais são longo prazismo, que a gente vai ver daqui a pouco, e riscos S. Né? O que são riscos S? Né? São os riscos de sofrimento de magnitude gigantesca no futuro. Pelo seguinte, bom, na atualidade, um número enorme de animais sofre intensamente e, em muitos casos, de formas que não existiam no passado. Então, por exemplo, hoje, a maior parte dos animais que sofrem e morrem por conta de práticas humanas é por conta da pecuária industrial. A pecuária industrial, ela surgiu na década de 1930 e foi nas décadas posteriores ali sendo aplicada em escala mundial, né? Até então, não existia essa forma de dano, né, que multiplicou para muito além do que se tinha até então em termos de danos que os humanos causavam aos animais, né? Então, o surgimento da pecuária industrial foi, naquela época, né, um risco S que chegou a se concretizar, né? E aí, dali para frente, multiplicou bastante o número de sofrimento e de mortes. Da mesma maneira, no futuro é possível que surjam novas formas de prejudicar os seres sencientes de forma massiva, em uma escala tão astronomicamente maior do que se tem hoje, que multiplicaria para muito além de tudo que a gente tem de sofrimento até então na Terra, somando-se, né, o sofrimento decorrente de práticas humanas e decorrente dos processos naturais, que a gente viu na aula passada. Então, os riscos S são os riscos de que tudo que a gente tem hoje em termos de sofrimento seja multiplicado em níveis astronômicos. Não só um pouquinho, mas excedendo tudo o que a gente conhece até então. Então, esse é um dos assuntos mais importantes, né, porque envolve uma escala de dano gigantesca, né? Claro, como a gente vai ver, não se tem certeza se isso vai acontecer ou não, mas existe uma boa probabilidade de que venha acontecer e é algo que vale a pena tentar prevenir. Tá? Então, lembrando, riscos S tratam de cenários com possibilidade de sofrimento de tamanho astronômico maior do que tudo que tem até agora na Terra. Tá? Então, não são cenários com um pouquinho de sofrimento. Então, os riscos S podem ser definidos assim. Riscos S é uma abreviatura para riscos de sofrimento.
Depois a gente vai ver um outro conceito parecido, que é o de risco X, que é sobre outra coisa. Mas os riscos S são riscos de que no futuro ocorram eventos que resultem em sofrimento de magnitude gigantesca, né, para uma quantidade enorme de indivíduos, que excede o sofrimento existente na Terra até agora. Né? Então, por exemplo, o advento da pecuária industrial lá, nos anos 30, foi um risco S que se materializou. Né? Por exemplo, outro que está se materializando agora é o uso de insetos para consumo. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, no futuro pode surgir coisas cada vez piores, muito por conta de várias tecnologias. Né? Então, vamos falar um pouco disso também. Então, qual é a diferença entre riscos S e riscos X? Riscos X são sobre riscos de aniquilação da humanidade, ou pelo menos de um colapso da civilização. Já os riscos S são sobre cenários com sofrimento astronômico. Então não é exatamente a mesma coisa, porque tem riscos S que não são riscos X, porque tem formas de sofrimento em escala astronômica sobre seres não humanos que não ameaçam a humanidade. Então, não necessariamente o risco S vai ser um risco X. Tá? E não necessariamente o risco X vai ser um risco S também, porque não necessariamente o risco X envolve maximizar o sofrimento para tudo que existe, para além do que existe até agora. Bom, como que se mede a seriedade de um risco S? Então, todos os riscos S são sobre cenários de sofrimento em escala astronômica, gigantesca, mas existem riscos S que têm uma seriedade em maior ou menor grau, porque varia duas coisas cruciais. Varia a magnitude do sofrimento, por exemplo, a quantidade de vítimas e o sofrimento por vítima, e varia também a probabilidade daquele cenário se concretizar. Então, como que a gente mede a seriedade de um risco S? A gente mede multiplicando o quão ruim seria o cenário. Como a gente viu na aula passada, tem vários critérios para medir o quão ruim é um cenário, mas vamos trabalhar com dois, que é mais simples, né? Quantidade de vítimas e sofrimento por vítima. Né? E a gente vai multiplicar o quão ruim seria o cenário pela probabilidade de ele ocorrer. E você multiplicando essas duas coisas, a gente tem, então, o desvalor esperado, que é abreviado como DE. Ou seja, quanto maior o desvalor esperado de um risco S, mais sério ele é, mais preocupante ele é. Então, vamos ver alguns exemplos de riscos S. Então, um primeiro exemplo seria ocorrer aumentos na exploração animal. E tem três possibilidades, pelo menos, de que isso pode vir a ocorrer. Uma é expandir a exploração animal em escala, isto é, afetando um número muito maior de seres. Né? A gente viu na aula passada que a gente tem aí pelo menos 50 trilhões de animais não humanos sendo mortos na exploração anualmente a nível global. Então, uma possibilidade de risco S seria aumentar muito esse número no futuro por conta de novas tecnologias. Outra possibilidade seria tornar a exploração animal qualitativamente pior, isto é, aumentar os danos sofridos por cada animal. Por exemplo, novamente, a pecuária industrial, né, com o sistema de confinamento, foi naquela época, né, em que surgiu um risco S que se concretizou e aumentou tanto a exploração animal em escala, porque causou sofrimento a um número muito maior de seres, quanto também tornou ela qualitativamente pior, porque cada indivíduo daquele sofreu mais, né, por estar confinado. Outra possibilidade é, no futuro, que sejam criadas novas formas pelas quais a exploração animal possa vir a ocorrer. Então, esse seria um risco S, né, nesses três sentidos. Outra possibilidade é ocorrer uma expansão do sofrimento dos animais selvagens. Então, eu não vou repetir aqui, né, porque na aula passada foi só sobre isso, né, a gente agora já sabe que os processos naturais tendem a maximizar a quantidade de animais que vão nascer só para sofrer e morrer prematuramente. Né? E que isso é assim por conta de muitos fatores, mas um dos principais é o alto potencial reprodutivo da maioria das espécies de animais, e sempre nasce muito mais indivíduos do que tem recursos disponíveis. Né? Então, quanto maior as taxas de nascimentos, maior, né, tem essa implicação de que maior a quantidade de indivíduos que vão nascer só para sofrer e morrer prematuramente. Então, uma expansão do sofrimento dos animais selvagens pode ocorrer devido a um aumento do número de animais na Terra ou devido à propagação
ou intencional ou acidental, de vida para fora da Terra. Então a gente vai falar de vários cenários aqui, que é a primeira vez que a gente escuta, parecem cenários de ficção científica, né? Mas essas coisas não estão tão longe de infelizmente, ocorrerem, né? Por exemplo, já tem empresas tentando, né, colonizar outros planetas, enviar vida para fora da Terra, né? Teve um caso, né, de um foguete, acho que uns 4, 5 anos atrás, que foi enviados animais muito pequenos, né? Taquígrados, eu acho que fala o nome. Não sei Tartígrados, né? Tartígrados, isso. Foi enviado, né, eles como teste, né, para fora da Terra e tal. Então, isso não são coisas que estão tão longe de acontecer. E, como a gente vai ver, mesmo que tivesse longe, né, no tempo, talvez seja coisa que vale a pena prevenir desde já, né, de tão ruim que poderia ser o cenário. Depois a gente vai voltar nesse tema aqui. Bom, então, outra forma pela qual um risco S poderia se materializar é pela criação de novas formas de senciência. Um exemplo seria a criação de formas de senciência não biológicas. Novamente, atualmente não se sabe se isso de fato é possível, mas a maioria dos especialistas em filosofia da mente concorda que é possível, pelo menos possível, e boa parte deles acha que é bastante provável que isso vá surgir no futuro, né? Então, só vou fazer um parêntese para explicar qual é o principal argumento para mostrar que a senciência não orgânica, né, não biológica, poderia ser possível. Bom, a gente sabe, né, como o Arthur explicou em outra aula, que a senciência está conectada com o trabalho desempenhado pelo sistema nervoso e pelo órgão centralizador, que no nosso caso é o cérebro, né? E tem uma teoria em filosofia da mente que defende que só um detalhe, pedi para interromper um pouquinho. Eu acho que, Indy, se você responde um comentário, ele aparece em cima do meu PowerPoint aqui ali no chat, sabe? Assim, apareceu agora aqui. Né? Esse comentário sobre pedir para o Gustavo responder, não sei. Então, tá, voltando. Então, existe uma teoria na filosofia da mente que defende que a senciência não depende do material, depende de haver certas funções sendo desempenhadas em um certo tipo de meio físico. Né? Então, por exemplo, no caso, seriam as funções que os neurônios fazem, né, de interação entre eles, e se no futuro surgirem, por exemplo, em meios digitais, outros tipos de materiais desempenhando as mesmas funções, segundo essa visão, esses materiais se tornariam sencientes. Então, um exemplo que é dado para explicar essa possibilidade é assim: ó, vamos supor que daqui a algumas décadas surjam neurônios não orgânicos, neurônios de silício, por exemplo, e que a gente possa utilizar esses neurônios para fazer tratamentos em humanos, né? Substituindo, por exemplo, os nossos neurônios orgânicos por neurônios não orgânicos. Né? Vamos supor que eu estou com alguma doença e eu preciso passar por um tratamento desse tipo. E vamos supor que eu tenho que primeiro substituir 10% dos meus neurônios por neurônios artificiais. Então, vamos supor que eu passo por essa cirurgia e aí depois eu vejo, será que eu continuei senciente? Será que aquelas experiências que eu tinha que eram associadas àqueles neurônios continuam a ter? Bom, se continuam a ter, isso é um sinal de que, muito provavelmente, se substituísse tudo, né? Vamos supor que eu fosse passando por outras cirurgias e fosse substituindo cada vez mais 10%, 20%, 30% dos meus neurônios, se lá depois de tudo tivesse substituído todos os neurônios, né, por neurônios artificiais e eu continuasse senciente, isso seria um forte indicativo de que a senciência em materiais não orgânicos seria possível. Né? Vamos supor que então seja possível a senciência não orgânica, não biológica, e no futuro surjam seres assim em meios digitais ou em corpos de silício e por aí vai. Esses seres, apesar de eles serem então sencientes, serem capazes de sofrer e desfrutar, serem alguém, eles poderão não ter rostos, podem não se movimentar, podem não gritar, podem estar em meios digitais. Então poderá ser muito difícil ter empatia por eles.
Por exemplo, os animais não humanos já são muito parecidos com os humanos, em termos de expressar emoções e comportamentos, e ainda assim a maioria das pessoas não se importa com eles. Então, em relação a esses seres sencientes não biológicos, seria ainda mais difícil que as pessoas se importassem com eles. Né? E outro risco é que pode acontecer de uma entidade digital ser senciente já em um determinado momento e a gente não perceber. Né? Então, um outro fator que está associado a isso e a um risco S é que pode ser que no futuro venha a existir não um ou outro ser desse tipo, mas quantidades enormes, gigantescas, talvez até mais do que os seres sencientes orgânicos, porque criar esses seres poderia envolver menos custos do que criar seres sencientes biológicos para determinadas finalidades. Por exemplo, para fazer simulações de universos em meios digitais, né? Que é algo que já é feito atualmente, mas não com ciência, né? Em termos de simulação de comportamento, para testar modelos sobre física e tal. Mas pode ser que no futuro sejam criados sistemas ali que vai ter seres sencientes lá dentro. Como eu falei, isso tudo que eu estou falando parece agora ficção científica, né? Mas pode ser que daqui a algumas décadas ou séculos isso venha a ocorrer. Bom, agora vamos falar de outros dois conceitos centrais desse debate, que são então os conceitos de especismo, que a gente já falou bastante aqui, e qual é a relação disso com o conceito de substratismo. Então, assim como o especismo é a discriminação baseada na espécie a qual alguém pertence, o substratismo é a discriminação baseada no tipo de substrato que compõe o corpo do ser. Por exemplo, se é orgânico ou se não é orgânico. Então, vamos supor que no futuro esses seres sencientes não orgânicos sejam discriminados como são hoje os animais não humanos. Seria um caso de especismo? Não, mas seria um caso de substratismo. Né? Então, assim como o antropocentrismo é uma forma de especismo contra quem não pertence à espécie humana, o carbonismo é uma forma de substratismo contra quem não é orgânico. Quais são os riscos S relacionados a essas formas de discriminação? Né? A gente viu que o substratismo, tanto quanto o especismo, pode produzir sofrimento em quantidades astronômicas no futuro. Por isso, é importante enfatizar, isso é muito importante mesmo, que os animais devem ser considerados porque são sencientes, ou seja, porque eles são capazes de sofrer e desfrutar, e porque eles são alguém. E não porque eles pertencem ao reino animal, não porque eles são seres vivos, não porque eles são orgânicos, não porque eles são de carbono, nada disso. É porque eles são capazes de sofrer e desfrutar, e enfatizar, então, que isso implica em considerar outros seres sencientes não orgânicos, caso esses seres vierem a existir. Agora, classificação dos riscos S. Né? Os riscos S, eles podem ser classificados quanto a vários aspectos. Vamos ver, então, alguns exemplos. Primeiro, é classificá-los em relação à maneira como eles poderiam surgir. Então, tem três grandes classificações. Os riscos S podem ser incidentais, agenciais ou naturais. Os incidentais são quando formas de alcançar certa meta geram bastante sofrimento, mas o sofrimento não é almejado por si, ele é um efeito colateral ou é um meio. Nesse caso, os agentes podem até preferirem uma alternativa sem sofrimento, mas não estarem dispostos a pagar os custos. Um exemplo é o sofrimento como efeito da alta produtividade, por exemplo, na pecuária industrial, né? Ou para obter informações, como no caso da experimentação animal. Nesses casos, o que é almejado não é exatamente o sofrimento dos animais. No caso da pecuária industrial, é consumir determinado produto, né, ter o sabor de determinada comida ali. Mas isso tem um efeito colateral de causar muito sofrimento e mortes. Né? Mesma coisa a experimentação animal. O que o cientista que faz experimentos em animais almeja é obter certas informações. E isso tem como efeito colateral o sofrimento e as mortes dos animais. Né? Pode até ser, várias pessoas falam, não, eu não gostaria que isso acontecesse, eu até preferiria que não fazer isso com os animais, mas a pessoa mesmo assim faz, porque ela não está disposta a pagar os custos de mudar. Então, esse é o tipo de risco S incidental. Ou seja, o sofrimento não é almejado por si, mas ele ocorre da mesma maneira. Talvez até mais do que se fosse almejado por si. Agora, um outro tipo é o risco S agencial, que é quando o agente de fato deseja causar o dano. A meta dele é causar sofrimento, é isso que ele quer. Né? Por exemplo, né, agentes sádicos, né, ou
como atitudes que são decorrentes de sentimentos de ódio entre grupos, né? As guerras, né, são exemplos. E os riscos S naturais são aqueles que surgem já sem a ação de agentes, como a gente viu na aula passada, né, em decorrência de processos naturais. Bom, outros tipos de classificação de riscos S, né, um outro tipo importante de classificação, é investigar se eles são conhecidos atualmente ou desconhecidos, né? Depende do quê? De se a gente consegue imaginar eles agora ou não. Porque pode ser que os riscos S mais sérios a gente nem consiga imaginar como é que eles vão ser. Por exemplo, né, na época medieval, as pessoas não imaginariam que surgiria a bomba atômica dali a alguns séculos, né? Então a gente pode estar numa situação parecida agora. E esses riscos S que são desconhecidos, a gente pode classificar eles de acordo com a maneira como eles surgem também. Riscos S desconhecidos incidentais é quando mecanismos não conhecidos vão conduzir aos riscos S incidentais. Por exemplo, pode ser que no futuro novas formas de produção de produtos causem muito sofrimento. Riscos S desconhecidos agenciais, porque pode ser que os agentes venham a ter no futuro motivações para causar dano e almejar causar sofrimento que a gente não conhece agora, que ainda não existe. E pode existir também riscos S desconhecidos naturais, no sentido de o universo já ter muito mais sofrimento do que a gente imagina.